mês da família. 2 Samuel 12, de 1 a 14. Vamos ler o texto sagrado. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi. E entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em sua companhia, ela crescera em companhia dele e dos seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas, nem do seu gado, para guisar para o viajante, que viera a ele, tomou a cordeira do pobre, e a preparou para o seu hóspede. Então, a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E Davi disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: esse homem és tu. Esse homem és tu. Disse Natã a Davi: assim diz o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, mataste à espada, e a sua mulher tomaste para ser a tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz desse sol. Pois tu fizeste em oculto, em segredo, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás, todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, aqui está a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite. Pai, esse episódio aconteceu há tantos anos atrás, mas eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor, através do teu Santo Espírito, o traga para o dia de hoje, 2016. Senhor, que esse texto fale profundamente a cada coração aqui presente. É a minha oração, é em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Queridos irmãos, todo o pecado é terrível, porque é sempre cometido e praticado contra Deus. O que torna o pecado terrível é que sempre é cometido e praticado contra Deus, e nos afasta da comunhão com Deus. Por isso, a palavra do Senhor fala tanto e adverte tanto em relação ao pecado. Por quê? Porque ele é sempre contra o Senhor. Todavia, existe um tipo de pecado
cada vez mais comum, cada vez mais aceito, eu diria até mesmo incentivado pela sociedade que nos cerca e que está trazendo grandes prejuízos, não só para a vida daqueles que o praticam, mas para as famílias e para a sociedade em geral. Eu quero alertá-los nesta noite para o perigo e a tragédia que representa o pecado do sexo. Seja o adultério, o sexo entre pessoas casadas, a fornicação, o sexo praticado entre pessoas solteiras, a prostituição, o sexo pago, ou a perversão, todo tipo de aberração e de bestialidade sexual que estamos vendo, assistindo nos dias de hoje. Tudo isto está sendo incentivado, inclusive nas nossas igrejas. Infelizmente, nós temos casos de adultério, pessoas, eu disse nossas igrejas, falei no geral, mas em nossas igrejas, quantas pessoas hoje estão vivendo ou praticando o adultério? Quantos jovens, moços, moças estão vivendo em fornicação? Sejam namorados ou não namorados, fazendo sexo juntos, fornicando, desagradando o coração de Deus. Quantos crentes no Senhor Jesus, estão se prostituindo, participando de casas de massagens, de prostíbulos, participando de prostituição, pagando para ter sexo fora. Quantas pessoas estão fazendo isso e estão lá sentadas na igreja, cantando, levantando mão, como se nada estivesse acontecendo com a sua vida? Quantas pessoas, inclusive cristãs, estão praticando tantas perversões sexuais das que estão acontecendo nesse mundo doido, maluco, de cabeça para baixo, de pés para cima, de ponta cabeça? Quantas coisas estão acontecendo e cristãos estão participando disso? Queridos, esta tragédia que é o sexo pecaminoso, que desagrada a Deus, essa tragédia, ela foi vivida pelo rei Davi, depois de ter cometido adultério com uma moça, uma senhora casada chamada Batseba. E infelizmente tem sido ao longo dos séculos uma tragédia na vida de muitos homens, de muitas mulheres, de muitos jovens, de muitos adolescentes. Talvez você que aqui está nessa noite, talvez você que me assiste aí na internet, esteja vivendo esta mesma tragédia na sua vida ou na sua família. Talvez tenhamos aqui nesta noite pessoas que estão na prática de pecados relacionados com a área do sexo. Por isso, nessa noite, eu quero lhes mostrar, à luz da palavra de Deus, por quê? Todo pecado sexual, naturalmente todo pecado, mas nessa noite eu estou focando que hoje é incentivado, que hoje muita gente diz e eu ouço dizer, mas que mal tem, pastor? Mas todo mundo faz, que mal tem? Eu quero lhes mostrar nessa noite, à luz da palavra de Deus, porque todo pecado sexual conduz sempre a uma tragédia. Há uma tragédia. Então, querido, abra seu olho. O tema da mensagem é esse: fuja, fugindo. Atrás de cada um de nós. O sexo está correndo atrás de cada um de nós. As oportunidades, as sugestões, as seduções, elas estão aí. E nesta noite, à luz da Bíblia, eu quero trazer uma palavra profética, porque é profecia da palavra de Deus. E o tema é esse: fuja, meu irmão, fuja, minha irmã, fuja, meu irmãozinho, fuja, meu adolescente, fuja, fuja.
Não vá ao encontro, não. Foge disso, em nome de Jesus. Queridos, ao olhar esse texto, eu aprendo que para fugir do pecado sexual, nós precisamos vigiar e nós precisamos discernir algumas verdades que estão no texto que eu li nessa noite. Nós precisamos vigiar e discernir que o pecado sexual, o pecado do sexo, ele começa sempre. Você caia de joelhos na cruz do Senhor Jesus Cristo. O pecado do sexo, gente, todo pecado, mas esse, terrível, ele começa sempre com engano e com mentira. Se apagar essas luzes aqui, pode apagar, por gentileza? Obrigado, muito obrigado. Então veja, olha o texto, é o texto que lemos, Olha o que Deus chega e fala para Davi, porque Davi cometeu esse pecado. Olha o que Deus chega e diz para Davi: tu agiste às ocultas. Ou seja, Davi agiu na moita. Ele agiu às escondidas. Ele agiu achando que ninguém estava vendo. Ele agiu com engano. Mas Deus diz: eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e a plena luz do dia. Tu agiste às ocultas. Davi tentou enganar. Davi mentiu. Ele agiu de forma desonesta. Mas Deus vem e cobra de Davi. Veja, engano e mentira é em relação a Deus. Sempre há engano e mentira em relação a Deus. Imaginamos que podemos enganar a Deus. Imaginamos que podemos nos esconder de Deus. Deus sabe o que você está fazendo. Deus está vendo o que você está fazendo. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu adolescente, o Senhor está vendo. Você não pode mentir e enganar o Senhor. Mas nós mentimos ou tentamos mentir e enganar os outros. Engano e mentira em relação aos outros. Quando nos envolvemos com alguma pessoa, nós mentimos, enganamos os outros, imaginando que podemos enganar o nosso cônjuge. Imaginando que podemos enganar nosso pai, nossa mãe. Pensamos que estamos enganando, não está não. O Senhor, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido sabe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não há como você enganar marido e mulher. Não pense que você engana, porque você não pode enganar. Imaginando que podemos nos esconder da sociedade, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Irmãos, eu fico olhando esses escândalos aí de Lava Jato e outras coisas aí, e realmente eu fico perguntando isso. Esse pessoal, eles imaginavam que iam ser apanhados? Eles imaginavam que iam ser descobertos? Claro que não, claro que não. Claro que eles não. Eles pensaram que eles fizeram uma coisa tão bem feita, e quando nós começamos a nos envolver com esse tipo de pecado, a gente acha que ninguém vai descobrir. Ninguém vai descobrir. A gente acha que vai conseguir dar uma volta tão bem dada que ninguém vai descobrir. Nem Deus vai saber. Nem Deus vai saber. Mas olha o que Deus chega e diz: tu agiste às ocultas, mas eu vou agir com você às claras, porque não podemos esconder nada de Deus, não podemos esconder dos outros. Maridos, vocês não conseguem esconder das esposas. Esposas, vocês não conseguem esconder do marido. Filho, você não esconde de pai. Filha, você não esconde de mãe. Não dá para esconder. Então nessa noite, arrependa-se, peça perdão a Deus. Você se tornou um enganador, você se tornou um desonesto, você se tornou uma pessoa da pior espécie. Então nessa noite, peça perdão a Deus e diga: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu não posso continuar agindo dessa forma. Tu agiste às ocultas, tu agiste com desonestidade, tu agiste de forma errada, tu mentiste e me enganaste, Davi. Você tentou enganar a Deus, Davi. E o Senhor disse: mas você não pode enganar. Você não pode enganar. Sabem, há uma coisa que a gente fica imaginando. Normalmente, quando a gente peca, também nesta área, a gente imagina
que logo após a prática do pecado, o mundo vai cair na cabeça da gente. E dá um medo danado. Mas quando passa um dia, 2 dias, uma semana, nada acontece, a gente diz, de repente Deus deixou passar. Passa mais uma semana, a gente diz, Deus não viu. Passa mais uma semana, a gente diz, agora estou livre, me safei dessa. E passou. E sabe em relação a Davi, quanto tempo passou? Quanto tempo passou desde que ele praticou o pecado, até esse texto que eu li, que o profeta veio, demorou 1 ano. 1 ano. E depois de 1 ano, o que é que Davi pensou? Deus já esqueceu. Deus já esqueceu. Eu fiz a coisa bem feita. Eu sou demais. Eu sou o cara. Eu fiz a coisa bem feita. Nem Deus viu. E ele ficou tranquilo. Mas, queridos, Deus sabe de todas as coisas. Você que está aqui nessa noite, e nada aconteceu com você. Você pensou que ia ter uma doença, você não teve doença. Você pensou que ia ter um problema sério, que o marido dela ia acabar com a sua raça, ele não acabou com você. Enfim, você está praticando as coisas por aí e nada aconteceu. Seu pai, sua mãe não fizeram nada. Você vem para a igreja tranquilo, o pastor não sabe de nada. Está tudo aí na moita, está tudo oculto. E você está muito tranquilo, você pensou, Deus nem se importa com isso. Meu querido, a palavra de Deus diz, passou 1 ano, e Deus mandou lá, e Deus mandou o profeta. Eu não sei quanto tempo passou no seu caso, mas Deus está mandando o profeta nessa noite, falar exatamente com você. Comigo? Com você que eu estou falando. Isso mesmo, com você mesmo, é com você que eu estou falando. Então nessa noite o Senhor está dizendo para você, filho, olha, você tem tentado me enganar, você tem tentado enganar a sua esposa, ou seu pai, ou sua mãe, enfim, não sei quem você está tentando enganar, mas olha, isso aí não vai dar coisa boa, porque todo pecado relacionado com essa área do sexo, ela começa sempre com engano e mentira. Então nessa noite se arrependa sinceramente diante do Senhor. Mas quando a gente olha para o texto, nós aprendemos uma segunda lição muito importante. Para fugir do pecado sexual, esse pecado está atrás de cada um de nós. Atrás de você tem uma sedução. Todos vocês aqui, todos nós, irmãos, esse pecado está atrás de cada um de nós. Eu não sei se houve, talvez tenham havido sociedades, mas eu não creio que tenham havido sociedades mais sensualizadas, mais erotizadas do que a nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade absolutamente erotizada, absolutamente sedutora. Tudo hoje é sedução. Para onde você se vira, para onde você vai, a página da internet que você abre é sedução o tempo todo. Esse pecado, ele está atrás de todos nós. Irmãos, é um sufoco. Nunca esqueço uma palavra do missionário Miguel Zucker. Miguel Zucker, ele é o missionário palestino, e quando ele vem e fala da sua experiência, a gente chora, fica impressionado com a perseguição, tudo aquilo. E alguém uma vez chegou, depois de uma mensagem dele, e disse, puxa, pastor, como é que pode o irmão sofrer tanto? E aquela história. E ele disse assim, quem sofre são vocês aqui no Ocidente. E a pessoa disse, como assim? E ele disse, eu não sei como vocês conseguem resistir a tanta sedução. Eu não sei como vocês conseguem resistir a tanta sedução. Nós vivemos num mundo em que todo mundo seduz todo mundo. Você liga a televisão, sedução. Você pega o celular, sedução. Você vai não sei para onde, sedução. Abre o jornal, sedução. Abre uma página da internet, sedução. O tempo todo, sedução. Então esse pecado, ele está atrás de cada um de nós. Então para fugir desse pecado, e o tema da mensagem é fuja do pecado do sexo, fuja desse pecado. Nós precisamos vigiar, e nós precisamos discernir uma segunda lição depois da primeira. Né? O pecado do sexo, ele continua sempre com desobediência e cegueira.
Ele continua sempre, começa com engano e mentira, mas ele continua com desobediência e cegueira. Veja esse texto, é o texto que eu li. Sendo assim, por que desprezaste a palavra de Yahvé, a palavra de Deus? Ele cometeu um adultério, mas Deus chega para ele e diz: você, Davi, desprezou a palavra de Deus. Por quê? Porque eu sabia que isso não agradava ao Senhor, isso não agradava a Deus, fazendo o que eu reprovo. Então, querido, para com essa história de que você tem que ser feliz, de que você tem que satisfazer os seus desejos, que você isso, que você aquilo, porque Deus reprova. E ao fazer aquilo que Deus reprova, você está desprezando a palavra de Deus. Não dá para brincar com isso não, gente. Não dá para brincar com isso. Está lá, está escrito. Sendo assim, por que desprezaste a palavra de Yahvé, de Jeová, do Senhor, fazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Deus é direto. Tomaste para teu prazer. Não havia amor, havia prazer, o desejo carnal. Tomaste para teu prazer a esposa de Deus. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas. Mas Deus, eu não matei. Mas você mandou matar. E ficaste com a mulher dele. Essa mulher com quem você anda não te pertence. Esse marido que você está paquerando não te pertence. Esse menino com quem você está indo para a cama não te pertence. Essa menina com quem você está tendo intimidade física não te pertence. Deus está vendo. Você está desprezando a palavra de Deus. Entenda isso nessa noite. Não é uma questão de moralismo. Não é uma questão de igreja batista. A igreja reprova nada. O pastor é contra, sou contra nada, não. A questão não é essa. A questão que Deus fala na palavra. Sendo assim, por que desprezaste? Davi deve ter tomado um susto. Eu deve ter pensado: ué, Senhor, mas eu só cometi um adultériozinho. Ué, Senhor, eu só peguei a mulher de alguém. O que é que tem um negócio desse, Senhor? Todo mundo faz, o Senhor sabe disso. Mas olha que coisa séria. Você que está aí tentando se justificar, você que está dizendo que não vê nada demais, o problema não sou eu. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com a sua vida. Faça o que você quiser. Mas olha o texto sagrado. Olha o texto sagrado. Desobediência à palavra de Deus. Desobediência à palavra de Deus. As pessoas são muito espertas. Elas chegam e dizem: na sua igreja pode. E aí o crente cai sempre nessa esparrela. Esparrela é conhecida essa expressão? É. E o crente cai sempre nessa, bobinho. Na sua igreja pode. E o crente fala: irmãos, não é questão de igreja não. A questão não é igreja, é desprezar a palavra do Senhor, é desobediência à palavra do Senhor. É você dizer para esse irmãozinho, para esse colega, para esse amiguinho seu, dizer: filho, você está desprezando a palavra do Senhor. A questão não é igreja, a questão não é o pastor, você está desprezando, você está fazendo aquilo que Deus reprova, você está desobedecendo a palavra do Senhor. E quando a gente desobedece a palavra, sabe o que acontece? A consciência começa a cauterizar. Ou seja, a consciência começa a deixar de funcionar. E se a consciência deixa de funcionar, o coração endurece. E se o coração fica duro, a gente não sente mais a ação do Espírito Santo de Deus. E aí, vale tudo. Então, queridos, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para isso. Se você está caindo em alguma tentação, pense nisto. A desobediência, ele leva também a cegueira. É desobediência e cegueira moral e cegueira espiritual. Vejam vocês, Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o quê?
o coração de Deus. Agora veja o que um homem segundo o coração de Deus faz. Mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para o teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas. Irmãos, como é que alguém pode fazer um negócio desse? Está cego, se deixou cegar. Ele se deixou cegar moral e espiritualmente. Quando nós começamos a desobedecer, entramos num processo de cegueira. E aí, meus queridos irmãos, isso nos leva a atitudes imorais, a atitudes perversas, a atitudes cruéis, a atitudes violentas. Porque a nossa consciência, o nosso coração, ele se endurece. Se você está assim nessa noite, que o Espírito Santo quebre você, que você seja quebrado pelo Espírito Santo. Eu quero que você entenda nessa noite, isso não é moralismo, isso não é moralista, isso não é a posição de uma igreja, isso não é a posição de um pastor, isso não é a opinião de alguém, isso é palavra de Deus, é palavra do Senhor. É palavra do Senhor. Então abra seu olho nessa noite. Continua sempre esse pecado com desobediência e cegueira. A pessoa fica cega. Ela é capaz de cometer as coisas mais inomináveis, como aconteceu com Davi, porque começou com desobediência à palavra de Deus. Sabem de uma coisa? Posso falar? Vou falar. Você sabe por que as pessoas se afastam de Deus e da igreja? Não é, eu já tenho falado isso aqui, não é essas coisas que ela diz, fiquei magoado, fiquei machucado, não é não. Sabe o que é? A gente quer praticar pecado. Eu descobri, a gente quer pecar à vontade e não quer ninguém na nossa orelha dizendo que está errado. É por isso que o mundo hoje está do jeito que está. É por isso que o pessoal diz que nós somos retrógrados. É por isso que dizem que nós somos isso e aquilo. Aí no boletim, leia o que eu escrevi aí no boletim, você depois vai ver isso, que os crentes são retrocesso, que crente é isso, que crente é aquilo. Sabe por quê? Toda essa história, todos esses nomes bonitos e pomposos, você sabe por quê? Porque as pessoas querem pecar à vontade. Pecar à vontade, e não quer ninguém que fale que ela está errada. Ela quer fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Deu prazer, faça. Essa é a máxima do mundo. Deu prazer, faça. Tem prazer nisso, faça. Não se reprima. Lembra da música? Não se reprima, não se reprima. É isso que o mundo diz. Está reprimindo. Aí o que é que o pessoal está fazendo? Está largando a igreja. Por quê? A igreja, o pastor prega isso, o pastor prega aquilo. Eu não quero mais esse negócio de igreja. Não! Você não está desprezando a igreja, você está desprezando o Senhor. Você está desprezando Deus. Não caia nessa mentira. Nessa noite abra seus olhos, mude a sua vida, volte correndo para o Senhor. Esse caminho é um caminho de morte, é um caminho de desgraça. E você precisa aprender e abrir o seu olho. O que o mundo de hoje quer, o que as pessoas querem, é pecar à vontade. Irmãos, você escreva o que eu estou dizendo. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? A pedofilia, ela vai ser aprovada. Ela vai ser aprovada. Essa história toda, esse canto de sereia, esse negócio todo tão bonitinho, aquela história, não é? Que a gente até como crente parece assim se sentir do século passado. Você parece um homem das cavernas, aquela história. O mundo está evoluído, as coisas estão evoluídas. Naquele país já pode casar homem com homem, já pode casar mulher com mulher, já pode ter relação com criança, já pode ter foto, aquela história toda. Irmão, isso vai acontecer, porque sabe de uma coisa, o que as pessoas querem é pecar à vontade, e não ter a consciência acusando. É isto que as pessoas querem. As pessoas estão deixando as igrejas, elas estão saindo fora, porque elas querem fazer do jeito que elas querem, elas não querem ouvir falar em pecado. Eu conversei com uma menina que foi de Piedade, e ela veio aqui no Brasil passar férias, e ela veio aqui, ouviu uma mensagem, e no final falou para mim assim, lá na igreja que eu frequento é diferente, pastor. Eu disse, filha, como é que é lá? Lá o pastor não prega nada que nos deixe assim entristecidos. É só pastor, só tem sermão soft. Só tem sermão light. Então assim, é umas mensagens que a gente sai assim tão alegre, tão feliz.
E eu disse, pois eu prego para que o povo saia infeliz mesmo, triste, chorando. Os grandes reformadores, quando pregavam, um deles chamado Moody, dizem seus biógrafos que ele tinha um sermão sobre inferno, que quando ele pregava esse sermão, o pessoal segurava assim, tremendo na cadeira, diante da mensagem que era pregada. Eu sei, hoje a gente quer ouvir uma mensagem gostosinha, uma mensagem, meu irmão, você está pecando? Todo mundo peca, continua. Olha, tem mais assim, olha, um adultériozinho não sai, até é bom demais, traz um negócio para o casamento fica assim mais gostoso, né? Uma pulada de cerca, todo mundo dá, é gostoso demais, vamos todo mundo pular a cerca. Aí o pessoal vai vibrar. Gente, está liberada a pulada de cerca, está liberado não sei o quê. É isso que a gente quer hoje, é isso que a gente quer ouvir, essa é a mensagem. Deus, vai cá para nós. Deus está preocupado com o meu adultériozinho. Deus está preocupado que eu fui para a cama com a menina. Ah, pastor, para com isso, né? Ah, Deus tem coisa mais importante. É isso que a gente quer ouvir. É isso que a gente quer ouvir. A gente está doido para poder pecar à vontade e pecar com tranquilidade. Só que um dia vai acontecer uma coisa com você e comigo também. Você vai estar diante do trono de Deus. E quando você chegar lá, você não vai poder dizer: Senhor, eu fui membro de uma igreja evangélica, uma igreja que tinha o nome do Senhor, e o nosso pastor sempre falou que isso era tranquilo. Há um hino no nosso antigo cantor cristão que diz assim: não me falaram de Cristo, não me falaram, não me alertaram. Queridos, a questão, se tudo se resumisse a esse mundo, estava tudo bem, mas um dia eu e você estaremos diante de Deus e o Senhor nos pedirá contas, e você não poderá dizer: nunca me falaram, nunca me alertaram, nunca me contaram a verdade. Queridos, a verdade está aí. Nós estamos num mundo em que as pessoas querem pecar. Elas querem fazer o que dá prazer. Mas nós precisamos estar atentos. O que você está fazendo é desobediência a Deus. E talvez você já esteja num processo de cegueira. Porque você ouve, entra num ouvido e sai pelo outro. E você continua tranquilamente nessa prática, nessa noite. Não sou eu. É o Senhor que está dizendo: você está desprezando a minha palavra, você está fazendo o que eu reprovo. Mas, queridos, há uma terceira lição nesse texto. Para fugir do pecado sexual. É um pecado que está atrás de todos nós. Todos nós. Nós precisamos vigiar e nós precisamos discernir que o pecado do sexo, ele termina sempre com consequências trágicas. Eu gostei que você notasse isso. Não é no celular, é no seu coração. Ele começa, continua e termina com consequências trágicas. Olha este texto. Não acredite no que eu falo, mas olhe a palavra de Deus. Tema a palavra de Deus. A mim não, mas você tema a palavra de Deus. Olha o que Deus diz. Olha o que Deus diz através do profeta. Portanto, agora, depois do que você fez, depois de tudo que você fez, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse a tua mulher. Assim diz o Senhor: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz deste sol. Mas por teres ultrajado ao Senhor mediante a tua atitude, o filho que tiveste morrerá. Eu pergunto para vocês, valeu a pena?
aquela noite de prazer? Valeu a pena? Batseba era bonita. Era um avião. Era um Boeing. 747 não, era um Boeing desse aí, mais moderninho. Era um espetáculo. Era uma mulher bonita. Davi, quando olhou, ele ficou desesperado. Era rei, podia, trouxe e dormiu com ela. Agora veja, passou uma noite de delícias, né? Aliás, várias noites, já ficou um tempão lá, né? Tempão, que nem você. É uma delícia só, né? Você sai de casa, dá beijo na esposa e vai lá para a cama com a outra, né? Tudo bem, a coisa está aí rolando. Agora, veja o texto. E eu lhes pergunto nessa noite, olhando para esse texto, eu pergunto para vocês, vale a pena? Vale a pena buscar um leito diferente? Vale a pena adulterar? Vale a pena fornicar? Vale a pena se prostituir? Vale a pena se perverter? Pense nisso. O texto é tremendo. A espada jamais se apartará da sua casa. Quando a gente lê a história, irmãos, dói o coração. Dói o coração. Logo depois que tudo isso aconteceu, um filho de Davi cometeu incesto com a irmã, Amon e Tamar. Coisa triste. Depois veio Absalão e matou Amon. Coisa triste. E depois Salomão matou o outro irmão mais novo. Coisa triste. A espada não se afastou. Tudo isso. Há um texto, irmãos, quando eu leio aquele texto eu choro. É o texto quando Davi soube da morte de Absalão. Davi prorrompe em pranto, grita, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido por ti. Sabe por quê? Porque ele sabe que a morte de Absalão foi por causa da noite de prazer com Batseba. O que eu quero que você entenda nessa noite é que aquilo que começa lá com engano e mentira termina sempre em tragédia. Irmãos, irmãs, abram seus olhos nessa noite, pelo amor de Deus. Se você está nesse caminho, entenda isto. Consequências na vida da pessoa, consequências na família da pessoa. Queridos, ouça isso, feridas profundas ficam para sempre. Feridas profundas ficam para sempre. Há perdão, pode haver restauração, mas feridas ficam para sempre. Lembranças dolorosas ficam para sempre na vida, na família. Consequências terríveis para a igreja, para a sociedade, para a igreja. Mau testemunho, má influência para os irmãos, mau testemunho e má influência para os perdidos, um péssimo testemunho. Quando nós nos deixamos levar por esse caminho, consequências trágicas na vida e na família, na igreja e na sociedade. O Senhor diz lá para Davi, olha o que ele diz aqui, porque tu fizesse em oculto, cadê o texto? Todavia, pois fizesse em oculto, mas eu farei, né? Eu que suscitarei perante o sol, cadê o texto? Todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Certamente morrerá. Mas por teres ultrajado ao Senhor, dado mau testemunho. Vocês sabem de uma coisa que eu vou dizer para vocês agora? Primeira mão. Você sabe qual é hoje o problema da Europa para pregar o Evangelho? Não é incredulidade, é descrença pelo mau testemunho dos cristãos. É decepção, é um povo decepcionado. Eles conheceram o cristianismo e o cristianismo que eles conheceram não serviu para nada. E hoje a Europa é um continente céticos, não é incrédulos. Não é incrédulo, o incrédulo pode se converter, mas aquele que está descrente, decepcionado, é muito mais difícil. E isso hoje está acontecendo nos Estados Unidos.
Não são mais pessoas incrédulas, são pessoas decepcionadas com os crentes, decepcionadas com o testemunho, e está chegando agora para o Brasil. O problema não é evangelizar o incrédulo, a questão é evangelizar o decepcionado, aquele que foi enganado, aquele que pregaram o evangelho errado, aquele que falaram tudo errado. Hoje, quando você chega e fala de Jesus, a pessoa logo diz: ah, você é da igreja, pastor que bota todo mundo no bolso, pastor que tira dinheiro dos fiéis, pastor que rouba todo mundo e compra o carro e o avião e o não sei o que tem casa em Boca Raton, é isso aí que vocês são. Não, isso não serve mais para mim. Mau testemunho. O que aconteceu com Davi? Deus disse para ele: olha, você com a sua atitude, o seu testemunho deu oportunidade a que as pessoas blasfemem do nome do Senhor. Meu irmão, por causa dessa sua atitude, desse seu comportamento, as pessoas estão blasfemando do nome de Deus. Você está impedindo gente ir para o céu. Você está impedindo gente ir para o céu e você ainda está achando que está tudo certo. Você ainda está achando. Deus te livra, meu irmão, e me livra a mim também. E me livra a mim também. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Consequências para a igreja, para a sociedade. A grande dificuldade de hoje se ganhar vidas para Jesus é o mau testemunho dos crentes. É o mau testemunho dos crentes. As pessoas estão decepcionadas com cristãos. Elas estão decepcionadas com os cristãos na política, com os cristãos não sei aonde, com cristão aqui, cristão para lá, com esses evangélicos e esse mundo gospel. Não são todos, é evidente, não é? Não podemos generalizar, mas as pessoas estão decepcionadas, cansadas disto. Então, irmãos, nós estamos passando de um mundo incrédulo para um mundo decepcionado, que recebeu um evangelho que não é evangelho, que recebeu um cristianismo que não tem Cristo, que recebeu inverdades. É essas pessoas hoje que são o nosso desafio, é ganharmos essas pessoas que dizem: esse negócio aí que vocês fazem não tem nem para vocês, nem para vocês. Sabe o que eu estava pensando nessa manhã? Que eu estava trazendo ao meu coração? Vocês lembram daquele episódio daquela mulher apanhada em adultério? Lembram? E chegaram aqueles fariseus com pedra na mão e disseram: essa mulher foi apanhada em adultério, a gente vai matá-la. E Jesus disse: não, não faça isso não, né? E Jesus então perdoou aquela mulher. Vocês sabem quem são hoje as pessoas que estão com pedras na mão? Os evangélicos. Os evangélicos são aqueles hipócritas de pedras na mão, que falam, mas não vivem o evangelho. Grande desafio da igreja do século 21 é pregar o evangelho para pessoas que estão decepcionadas com o evangelho. Não são incrédulos, não são pessoas incrédulas, elas já estão num outro patamar. Elas estão decepcionadas com o que elas têm visto em nós. Isso já foi pregado aqui, não por mim, mas alguém, pastor Roberto já pregou aqui sobre isso. A gente hoje fica nessa historinha, né? Não, você não pode olhar para o crente, não, tem que olhar para Jesus. Mas eu leio o apóstolo Paulo dizendo assim: sede meus, como eu. É isso que é ser cristão. Mas o que é que a gente diz para as pessoas? Quando a pessoa chega para a gente, porque só chega gente para a gente para falar, que diz, né? Ah, mas eu tenho um chefe que diz que é crente, mas sai com as garotas todas lá da coisa. Mas, meu irmão, a gente não pode olhar para a vida de crente. A gente tem que olhar para Jesus. Aonde você aprendeu isso? Qual é o texto bíblico que você aprendeu? Ah, pastor, está lá escrito em Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Mas também está escrito, o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmão, se eu estou vivendo em adultério, irmã Ruth, cadê você? Fala. Está amarrado em nome de Jesus, amém. Eu tenho que ouvir se está amarrado, senão, né? Mas se estou fornicando, se eu estou me prostituindo, indo à casa de massagens, comprando coisas, irmãos, eu estou dando essa oportunidade, esse mau testemunho. Eu estou dando mau testemunho. Eu estou levando as pessoas a dizer: ser crente que nem aquele lá? Ser crente que nem aquele lá? É isso que é ser cristão? É isso que é cristianismo? Eu não quero isso para a minha vida. Hoje nós não pregamos mais para incrédulos, nós pregamos para decepcionados com o testemunho dos cristãos. E foi o que aconteceu com Davi.
infelizmente foi o que aconteceu com ele. Para fugir do pecado sexual, nós precisamos vigiar e discernir que o pecado sexual começa sempre, ele continua sempre e ele termina sempre. Consequências trágicas na nossa vida. A solução para quem está vivendo na prática de algum tipo de pecado sexual, ele está lá em 2 Samuel. Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé, o Senhor, perdoa o teu pecado, não morrerás. Aqui nós temos, irmãos, o que é que eu preciso fazer, pastor? Se eu estou vivendo nessa prática, reconhecer e abandonar o pecado nessa noite, arrepender e pedir perdão a Deus. E você precisa ser liberto e restaurado pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, o Senhor quer que você saia daqui liberto e restaurado para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Se você está vivendo na prática de algum pecado sexual, se algum de vocês, alguém aí na internet, está vivendo na prática de algum pecado sexual, você marido, você esposa, você jovem, você solteiro, se você está vivendo nessa prática, arrependa-se sinceramente, peça perdão a Deus, abandone o pecado nessa noite e saia daqui, liberto e restaurado pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Queridos, que Deus possa nos abençoar ricamente e que Deus abençoe a sua decisão, que Deus abençoe a sua decisão. Quero convidar a equipe de louvor para estar aqui já a posto, preparada, e eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero convidar a todos agora a curvarem a sua cabeça, a fecharem seus olhos. Eu sei que esse assunto é sério, eu sei que esse assunto é íntimo, mas esse assunto é grave. E nessa noite, Deus trouxe essa palavra para você que está aqui nessa noite. Então, querido, curve agora a sua cabeça e deixe o Espírito Santo falar com você. Há alguém, algum homem casado, alguma senhora casada, algum jovem solteiro, que está praticando, vivendo na prática deste pecado? É você e Deus. Você ouviu. Começa com engano, começa com mentira, depois continua com cegueira, continua com endurecimento e termina em tragédia, em perda, em morte, morte de sentimentos, morte de sonhos. Talvez você tenha matado sonhos, matado sentimentos. E nessa noite o Senhor diz, o Senhor te chama. Então o que você pode fazer é se arrepender, confessar: Deus, eu tenho pecado. Deus, eu tenho vivido em algum desses pecados. Mas eu me arrependo nessa noite. Não porque o pastor falou, mas porque o Senhor falou. E o teu Santo Espírito está falando ao meu coração. Deus, eu peço perdão. E eu peço que o Senhor me perdoe por Jesus Cristo. Querido, você entende agora porque Jesus veio e morreu na cruz? Porque este, como todos os demais pecados, nós não temos chance nenhuma de chegar à presença de Deus, a não ser pela mediação e pelo perdão do Senhor Jesus. Então arrependa-se agora. Decida abandonar esse relacionamento. Abandone a amante, abandone o amante, abandone essa prática de sexo com o seu namorado ou com a sua namorada. É Deus quem está falando. Você está desprezando o Senhor.
você está dando oportunidade a que os inimigos do Senhor blasfemem do Senhor, blasfemem do Senhor. Isso é sério. Então nessa noite se arrependa, peça perdão e entregue agora a sua vida a Jesus. Quero convidar você a fazer uma oração comigo, de todo o seu coração, pedindo a Jesus para libertar você. Se você tem cometido algum desses pecados, onde você está agora, de cabeça baixa, de olhos fechados, repita comigo e diga de todo o seu coração: Senhor Jesus, nesta noite, eu fui alcançada pela tua palavra. Jesus, eu confesso que tenho vivido na prática. Diga a Deus o que é que você tem praticado. Mas Deus, nesta noite eu me arrependo. Nessa noite eu reconheço que eu tenho vivido de forma errada. Nessa noite eu me arrependo e eu decido, Jesus, abandonar esse pecado por amor ao Senhor. Eu lhe peço perdão. Peço que o Senhor me perdoe. Peço que o Senhor restaure a minha vida. Que o Senhor restaure o meu casamento, a minha família. Deus, nesta noite, eu me rendo e eu me entrego completamente ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, o Senhor da glória, eu oro. Amém e amém e amém.